Oi, quinto ano, tudo bem? Vamos continuar falando hoje sobre as propriedades dos materiais. Esse assunto é legal, né? Então nós vimos semana passada sobre a densidade. Então, para saber um pouquinho mais desse assunto, a gente viu alguns objetos que boiam e outros que não boiam na água. Então a gente conseguiu entender um pouquinho o conceito de densidade, que tem a ver com a massa e o volume, certo? Hoje nós vamos ver outras 4 propriedades dos materiais: a condutibilidade térmica, a elétrica, o magnetismo e a solubilidade. Então, para começar, nós vamos ver sobre a condutibilidade térmica. Então, é a capacidade de conduzir calor. O metal é um bom condutor de calor e o plástico é um mau condutor de calor. Como que a gente pode perceber isso? Então, quando você já tem idade para estar na cozinha e tentar fazer algumas coisinhas, né? Mas ou os pais de vocês, algum adulto que você conhece está na cozinha, qual que é o material que ele utiliza para misturar a comida na panela, enquanto a panela está no fogo ali quente? É uma colher toda de metal? Será? Uma colher com de metal, mas o cabo de plástico? Ou uma colher de madeira ou de bambu? Essa aqui é de bambu. O que você acha que é melhor? É a de bambu ou com cabinho de plástico. Por quê? Porque o metal ele é um bom condutor de calor. O que isso quer dizer? Que se ele esquentar aqui nessa parte redondinha, o calor vai chegando até a outra extremidade dele. Então ele vai conduzir o calor. Que materiais que conduzem bem o calor? A panela também conduz bem o calor, tanto que embaixo a panela é de ferro, de metal, mas onde a gente pega ela é de plástico. E por que usa o plástico? Porque o plástico é um mau condutor de calor. Ele não espalha o calor desse jeito. Então, se você pegar uma colher assim, que tem metal na ponta, e essa parte esquentar, aqui, onde é o plástico, não vai ficar quente, não tem problema nenhum, porque o plástico não conduz o calor, como o metal. O metal já é um bom condutor de calor. Que outros exemplos a gente pode dar? O ferro de passar, que tem aquela parte de metal, né, que passa a roupa, que ela fica bem quente em toda ela, mas aonde a gente pega é plástico para não queimar a sua mão. Os espetos de churrasco também, né? Eles são de metal, porque eles têm que esquentar e conduzir o calor ali, mas na hora de pegar, a maioria é de madeira, porque se você pegar no ferro, vai queimar a sua mão. Já aconteceu com você? De você ir pegar um objeto que está muito quente e você acabar queimando a sua mão? Então comece a observar isso. Os materiais que são de metal, eles vão conduzir bem o calor, então é perigoso de se machucar. Já os materiais de plástico, ou nesse caso de bambu, de madeira, já não. Beleza? Na sua casa, você usa muito coisas de isopor? Às vezes, alguma comidinha que vocês compram em algum restaurante vem no isopor? Um copo de café também vem no isopor? Por que será que a gente usa o isopor nessas situações? Será que ele é um bom condutor de calor ou ele é um mau condutor de calor? O que você acha? Ele é um mau condutor de calor. Então, se você colocar algo quente nele, ele não vai esquentar. Ele vai continuar da mesma forma. Se você colocar algo muito frio nele, ele não vai esfriar. Ele vai continuar da mesma forma. Então, ele é muito utilizado para manter as refeições mais quentes por mais tempo ou mais frias por mais tempo. É bom? Ele é um material bom nesses casos? É. Mas o ruim é que não é feita a reciclagem dele. É possível fazer reciclagem? É, mas é muito caro. Então, as indústrias, as empresas não fazem. Então, é um material que polui o meio ambiente. Então, tem que diminuir o uso dele. Tem que achar outras alternativas.
Agora vamos falar um pouquinho de condutibilidade elétrica, agora de eletricidade. Você já tomou algum choque? Já levou choque ruim, né? Ou às vezes tem medo quando tá chovendo e caindo raio? Então, você sabia que tem alguns materiais que não conduzem a eletricidade e outros que conduzem? Quais desses materiais que estão aparecendo aqui você acha que eles poderão conduzir eletricidade? Pensa um pouquinho. Como que a gente pode classificar eles? Então, de uma maneira geral, quais vão quais deles são bons condutores de eletricidade? Então, os metais, as frutas cítricas, igual a laranja, é um bom condutor de eletricidade. A água é um bom condutor de eletricidade. E os metais eu já falei, né? E quais que não são os bons condutores? Os materiais de plástico, de madeira, os materiais de lã, de papel não são bons condutores, certo? Então vamos a algumas dicas para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a condutibilidade elétrica. Por exemplo, cabos que conectam a tomada. Se eles estiverem partidos ou desencapados, eles podem dar choque. Por quê? Dentro desses fios tem partes de cobre. E o cobre é um bom condutor de eletricidade. E o plástico que fica em volta, ele atua, como isolante elétrico. Então, se o plástico vai estar rompido, ao encostar no fio de cobre, pode dar um choque, certo? Outro exemplo, se você for mexer em fios elétricos, em tomadas, o certo é sempre usar ferramentas que tenham a parte de pegar de plástico, porque o plástico é um isolante elétrico. Então, não toque nas partes de metal em tomadas, né? E em fios, sem estar com essa proteção plástica, senão pode dar choque também, porque o metal ele vai conduzir a eletricidade. Quando estiver chovendo, estiver com relâmpagos, e esses relâmpagos, eles são descargas elétricas. Então, se você estiver na água, tem que sair da água correndo. Por quê? Porque a água é um excelente condutor de eletricidade. Então, quem estiver na água e se nessa piscina ou no mar receber essa carga elétrica, vai levar choque. Se estiver chovendo com raios, também tem que evitar locais abertos e buscar abrigo dentro de construções. Os tijolos e o cimento das paredes são maus condutores de eletricidade e assim protege quem está dentro das construções. As construções que são mais altas, vocês já viram que às vezes tem um pedaço de ferro assim bem alto, igual o da figura? Eles são os para-raios, que são estruturas de metal, que são colocadas no topo dos edifícios. Por que isso acontece? Se cair um raio ali perto, esse metal vai atrair esse raio. E ele serve como um para-raio. Então, ele vai chegar, ele é ligado até lá no chão, para essa descarga elétrica ir até o solo e o solo absorver essa descarga elétrica, certo? Quando uma pessoa recebe um choque elétrico, pode continuar em contato com a eletricidade depois de desmaiar. Para afastá-la, não se deve tocar nela, porque o corpo humano conduz bem a eletricidade também. E a pessoa que estiver realizando socorro também receberá um choque. Nesse caso, pode ser usado um pedaço de madeira, porque a madeira é um mau condutor de eletricidade. Então, cuidado!
Tem um desenho, acho que no Chaves, né, que passa, não sei se vocês já viram, que um deles recebe choque, daí o outro vai tentar tirar da tomada e recebe choque também, e assim por diante. Então, cuidado, se alguém estiver recebendo choque, não encosta na pessoa, porque essa descarga elétrica vai chegar em você também. Ao conhecer essas dicas em relação à eletricidade, você descobriu que tem alguns materiais que são bons condutores de eletricidade, como os metais e a água, e outros materiais que são maus condutores de eletricidade e trabalham como isolantes térmicos, como a madeira, o plástico, os tijolos e o cimento. Agora vamos falar um pouquinho sobre o magnetismo. Você já brincou com ímãs? Já, né? Acho que todo mundo já brincou. O que o ímã faz? Ele atrai alguns materiais, mas não são todos, né? Então, eles podem atrair determinados materiais, não agir sobre alguns e repelir outros. Então, o ferro, o níquel e o cobalto são exemplos de materiais que são atraídos pelo ímã. Eu tenho aqui um exemplo de um metal, um metalzinho, ó, uma latinha, e aqui é um ímã, desses de propaganda mesmo. Então, como que ele funciona? Ó, ele gruda, né? E fica grudadinho ali. Então, esse aqui é um ímã de geladeira. E algumas coisas no nosso dia a dia, a gente usa ímã, né? Mas nem todas, tá? Então, se eu quiser grudar aqui uma caneta, não vai grudar, porque não é um ímã, né? Só o ímã tem essa função de atrair ou não agir sobre alguns materiais ou repelir outros. Então, o ferro, o níquel e o cobalto, eles atraem os ímãs e deixam assim grudadinho, certo? E o último tema que a gente vai ver hoje é a solubilidade, que é a propriedade de um material que se dissolver ou não em um líquido. Então, quais materiais são solúveis? Sal, açúcar, café, leite em pó. E quais não são solúveis? Plásticos, vidro, ferro, etc. Então, se você pegar lá um copo de água e colocar açúcar dentro, então vou colocar lá o açúcar. Ó, estou colocando o açúcar. Se eu mexer ele vai se misturar. Então, quer dizer que ele vai se misturando e vai ficar misturadinho na água, né? Então, ele vai se dissolver na água, certo? Então, os materiais que fazem isso, eles são solúveis em água. Os materiais, por exemplo, vou dar um exemplo bem, né? Por exemplo, milho. Então, se eu colocar o milho dentro da água, eu posso aqui ficar misturando um tempão, né? E não vai dissolver. Ó, vocês viram que o açúcar já tá bem dissolvido na água, nem dá pra ver, né? Mas o milho vai ficar ali, ó, não dissolve. Então, ele não é solúvel em água. Beleza? Fechamos os nossos assuntos de hoje. Nas aulas ao vivo, a gente vai fazer as correções dos exercícios. Combinado? Um beijo e até semana que vem.